Começamos mais um episódio de Inspira Não Pira. E hoje é um episódio muito especial porque é o lançamento do meu livro Agora Vai Maternidade. Pra gente lançar esse livro, eu trouxe uma convidada, que é a Carol. Obrigada por estar aqui, Carol. Obrigada a você, um prazer estar aqui. Tô muito feliz com o convite e muito animada pra gente bater esse papo bem legal. E a Carol, eu convidei ela porque ela é mãe, ela é consultora de estilo, ela é influenciadora. Então eu pensei, para falar do que eu quero falar aqui hoje, a Carol é perfeita para isso. Eu conheci ela na Páprica, ela estava dando uma consultoria de estilo. E eu, inclusive, falei sobre isso. Eu falei, gente, depois que eu fui mãe, nem sei falar o meu estilo, né? Mas por que a gente vai falar aqui hoje, Carol? Deixa eu te explicar. O meu livro, Agora Vai Maternidade, eu quis fugir do óbvio. Então, a gente vê falando de maternidade, até para quem está assistindo a gente aqui, eu acho assim, quando a gente fala de maternidade, a gente vai na internet e a gente acha as pessoas falando sobre amamentação, sobre sono, sobre parto. E a gente não vê falar muito sobre o emocional, assim, da mulher, né? A parte comportamental, como que é a vida, os altos e baixos. Enfim, eu tive essa dificuldade de perceber isso. Então, eu quis falar aqui, eu quis fugir do óbvio. Então, eu tô falando aqui das coisas reais ali da maternidade. Eu comecei a escrever ele em 2019, quando eu estava grávida do meu primeiro filho. E aí, eu terminei de escrever ele agora, já depois de ter o meu segundo filho. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa falar, que a gente pode ajudar as mães aí a se sentirem acolhidas, a se sentirem normais, né? Porque eu acho que tem muita mudança. Mas o principal que eu acho que a gente tem que falar aqui hoje com elas é sobre uma mudança na identidade da maternidade, a mudança de identidade depois que a gente vira mãe. Eu não sei se você passou por isso ou não, mas parece que depois que eu fui mãe, morreu a Isadora de antes, não morreu num jeito trágico, ruim, mas assim, não tem mais aquela Isadora. E aí tem uma outra Isadora que eu precisei ali se reencontrar. Você passou por isso na tua experiência? Com certeza, eu acho assim que toda mulher que vira mãe passa por isso. E é uma coisa que não é tão óbvia, né? É exatamente isso, é muito legal esse livro, porque ele vai vir para ajudar as mães que estão aí, né? As mães que não estão tendo acesso ao óbvio. E é isso, a gente se perde em si. A gente não sabe mais quem ela é. Eu não sabia quem eu era no meu primeiro filho. Eu me perdi. Eu abri o meu armário, mesmo trabalhando com moda. Eu abri o meu armário e falava assim, meu Deus, não sou eu mais. E agora o que eu vou fazer, né? E trabalhando com moda, eu senti essa dificuldade. Então, eu virei mãe, eu senti na pele a dificuldade de não se encontrar mais em vários quesitos, né? Eu acho que a mulher se perde, assim, por total. Depois que ela vira mãe, ela se reencontra, tá? Calma, gente. Tem uma esperança. Tem. A gente se reencontra e reencontra uma melhor versão nossa, uma versão que a gente jamais imaginou ser, né? Uma força, uma garra, algo assim incrível mesmo. Mas a gente se perde em vários quesitos, né? Principalmente no nosso estilo. A gente passa a ser uma outra pessoa. Primeiro porque você acaba, não são todas que conseguem amamentar, né? Mas quando algumas que estão nesse processo da amamentação, que conseguiram dar amamentação exclusiva, ela já não encontra roupa para amamentar. Começa por aí. Onde que estão minha roupa? Vai sair de vestido? Não tem como sair de vestido, né? Porque como que vai dar mamar no meio da rua de vestido? Então, ela já começa a ter essa grande dificuldade a partir da amamentação do estilo. Porque as roupas mudam, tem que ser roupa com os botões frontais, tem que ser outros estilos. Os seios aumentam, às vezes não vai servir nada do que ela tem, né? Aí o emocional também entra. Exatamente. Porque você não se sente bonita, tá naquela fase do puerpério, que é muito difícil, né, Isadora? Muito difícil. Como que foi para o seu puerpério? Olha, o meu puerpério, eu falo assim, que ele teve um retardamento, assim, ele vem mais tarde. Eu, no primeiro e segundo mês, eu passo até que, tipo, sobrevivência, vai passando, eu não tenho muito emocional, mas depois que pego uns 6 meses, eu fui ladeira abaixo pelos meus 2 filhos. Aí é engraçado que a gente não vê isso na internet. Fala, o puerpério dura 40 dias. 40 dias. O meu 40 dias foi ótimo, depois dos 40 dias foi ladeira abaixo. Por quê? Porque
vem o cansaço, a privação do sono, vem a falta de identidade, vem o seu corpo que não voltou ao normal. Aí a gente vê muitas influencers, muitas meninas na internet que em 2 meses tá lá com o corpo maravilhoso, o meu corpo amamentando. Eu não sei da onde que surgiu que, meu Deus, eu emagreço amamentando, o meu foi ao contrário. Eu tinha uma fome Eu também amamentando. comi demais. Então, eu saí do 34, 36, eu fui pro 40 e nunca aconteceu isso. E eu só comecei a emagrecer depois que eu parei de amamentar. Mas isso eu fui descobrir depois que eu parei a amamentação, né? Então, nesse período desse descobrimento de tudo isso, é um período muito, muito difícil. E o meu puerpério, eu falo que é um puerpério mais tarde, né? Foi tardio. Foi O meu tardio. longo, o meu durou muito tempo. Eu falo que eu comecei a respirar normal ali depois de 1 ano. Exatamente. E é muito relativo, né? O tempo de cada É um. muito a vida de cada um. relativo, exatamente. O meu, eu fiquei assim, 3 meses bem, depois dos 3 meses até 1 ano, eu fiquei super mal. Um dos meus 2 filhos. Eu estou voltando agora. A Maria fez 1 ano, gente. Então, agora que eu tô voltando, agora que eu tô me reencontrando, o cérebro ainda não tá bem, né? Porque falam que leva, assim, 2 anos pra voltar a memória da mulher. Então, gente, até a memória a gente perde. Então, é normal. A gente perde o estilo, perde a roupa, perde, né, a cinturinha, perde tudo, perde a memória. Então, essa fase da mulher se reencontrar, né, aprender a ver o estilo, isso é muito legal que você traz isso nesse livro, né? Essas coisas que não são óbvias na internet, que a gente, a amamentação, tem que dar isso, não sei o quê. Não, e o nosso sentimento, né? Agora, Carol, essa mudança do estilo, né? Essa questão do não se identificar ali nas roupas. Na tua opinião, você acha que ela vem mais de uma circunstância ali interna que está acontecendo na mulher ou externa que está acontecendo com as mudanças da vida? Por exemplo, a amamentação é uma circunstância ali externa, né? Ela precisa amamentar e ela precisa se adaptar àquilo. Você acha que a mudança vai mais pela mudança do corpo, da amamentação, ou por causa do emocional? Eu acho que é a junção dos dois, tá? É a junção exatamente dos dois. Porque você se transforma numa outra pessoa, então tudo que tinha ali no armário da Carol, que ela era antes de ser mãe, já não tem nada a ver mais. Você começa a se identificar com outro estilo de roupas. Você não quer, às vezes, usar mais roupa curta, porque agora você tem uma criança e você precisa de praticidade e conforto. Então, você acaba saindo de um estilo que você adorava, vamos supor, ser sexy. Eu adorava o estilo sexy, que é um estilo sensual, bonito, que é roupa mais curta, mais justa. E hoje em dia, eu já não me vejo usando isso. Nossa, Por quê? Porque eu virei uma esportiva, né? Uma casual esportiva, porque eu preciso de conforto acima de tudo, né? Eu preciso tá com um vestido, com um short por baixo, um short saia, um shorts pra agachar e ter a confiança de que não vou pagar calcinha com os meus filhos, né? Então, você muda isso, né? Conforme o seu emocional. Então, isso é muito legal, porque assim, a gente pode se transformar. A mulher tem 7 estilos universais. São 7 estilos? São 7 estilos universais. Ó, é o estilo esportivo, o tradicional, que é o clássico, né? É o estilo sexy. É o estilo moderno, é o estilo... Ai, meu Deus, vamos lembrar de todos. Ai, Deus! É o estilo moderno, é o estilo tradicional. Já falei tradicional? É o clássico, tradicional, moderno, sexy. É o estilo... Ó, a memória da grávida. Esportista. Esportista. Cola aí, gente. Cola aí. Exatamente. Cola aí. E nesses... 7 estilos universais. E, na verdade, é assim, conforme a nossa vivência, o nosso maternar, ou conforme os anos passando, a gente vai se reconectando nesses estilos. Então, a mulher, ela não precisa ter um estilo só desses 7 estilos universais, né? Então, eu, Carol, antes de ser mãe, tinha um estilo que era o meu predominante, que era o sexy. E eu tinha vários outros acessórios, que era o moderno e o clássico. Eu amava o moderno e o clássico, né? E depois que eu virei mãe, isso se transformou, mudou, né? O meu estilo esportivo, que é o conforto acima de tudo, ficou como o meu estilo principal. E depois veio o tradicional, depois veio o moderno, né? Que
são os outros estilos acessórios. Então eu sempre falo isso, que é muito bacana você aprender os estilos universais e saber quais são os seus estilos, né? Porque isso faz com que você se identifique melhor, você começa a olhar para o seu armário de uma forma diferente. E isso tudo é mudando conforme o passar dos anos. Por exemplo, eu, Carol, não sou a mesma depois que eu fui mãe. Eu virei uma outra pessoa. Uma pergunta, você acha que a tua mudança de identidade de estilo, ela aconteceu nas duas gestações, nas duas vezes que você teve filho? Ou foi do Carol não mãe para Carol mãe e a Carol mãe se manteve depois do primeiro Eu acho filho? que a Carol mãe se manteve depois do primeiro filho, porque eu consegui me reconectar. Só que assim, eu tô falando assim, gente, eu trabalho com moda, eu precisei de 1 ano pra me reconectar, você entendeu? Então, esse foi o meu período. Aí a gente vê, né, e se compara, nossa, as influencers voltaram ao corpo com 2 meses, estão lá com a barriga chapada, estão se sentindo bem, estão lá com o look lindo. E não é assim o processo pra todo mundo. Eu sei que tem mães que demoram mais que 1 ano, 1, 2, 3 anos até se encontrar no corpo novamente, até se encontrar novamente como pessoa, como estilo. Eu demorei 1 ano trabalhando com isso, porque é um período longo, né? Mas eu fiquei totalmente perdida. E eu falei, meu Deus do céu, é muita mudança. E eu tive um filho que não dormia, né? O meu primeiro filho, ele foi dormir com 4 anos, uma noite completa. Então eu vivi essa privação do sono, do nascimento dele até 1 ano, durante muito tempo, sabe? Ele acordava de 40 a 40 minutos. Então era muito difícil essa privação do sono mesmo, né? Então a gente não conseguia nem raciocinar, né? E depois de 1 ano que ele foi melhorando o sono, eu fui tentando me reconectar e fui tentando entender meu estilo melhor. Só que o estilo, eu falo assim, que eu consegui me encontrar depois desse 1 ano no meu estilo, e agora com a Maria eu continuo usando as mesmas coisas. Eu falo assim, a gente sempre podia começar, né, pelo segundo filho, né, Isadora? Segundo é muito filho mais vida. fácil, Eu falo que tem um capítulo aqui que eu falo sobre o segundo filho. Eu até começo assim, olha, me perdoem o jeito de falar, mas o segundo filho deveria ser obrigatório. Exatamente. Porque pra mim foi muito diferente. O meu primeiro filho, ele foi prematuro. E quando ele tinha 3 meses, começou a pandemia. Então, foi assim, meu Deus, foi uma loucura pra mim. Então eu demorei muito pra me situar, pra voltar ao normal. Eu fiquei doida, sabe assim? E aí no segundo filho já foi tudo mais leve, já não tinha mais a pandemia, não foi prematuro. Já era o segundo, a gente já não tinha medo de mais nada. Então pra mim foi muito diferente. Mas eu passei pela mudança nos 2 filhos. Eu falo assim, existe a Isadora antes de ser mãe, aí existe a Isadora de quando teve o Lucas, e quando teve o Felipe, teve uma outra Isadora. Eu passei pela mesma crise de identidade com a roupa. E uma coisa, pensando assim, como psicóloga, né, eu sou analista do comportamento. Então, aqui que a gente entende? A gente entende que eu sou fruto das circunstâncias que eu estou inserida. Então, se a gente entende que quando vem um bebê, chega um bebê, mudou todas as circunstâncias, é natural que mude quem eu sou, né? Que mude a Isadora. É o mesmo CPF, é o mesmo nome, mora na mesma casa, mas tudo tá diferente. A Isadora de antes treinava 3 horas por dia, dançava, fazia cardio, fazia musculação, trabalhava não sei quantas horas. Dormia a hora que queria. Ai, né? meu Deus do céu. A Isadora nova, não. Então, assim, eu entendo também que ainda que existam essas mudanças de, mudou o corpo, amamenta, agora a gente abaixa, levanta. E o calor, por exemplo, eu nunca mais usei cabelo solto depois que eu fui mãe. Porque eu sinto um calor, toda hora a criança me pegando, toda hora aqui puxando. Então, assim, eu entendo que existem essas coisas pontuais da maternidade, que a gente abaixa e pega, a gente carrega 1000 coisas, que já precisa de uma praticidade, mas eu também entendo que a vida inteira muda. Então, se a Isadora é como se fosse um pote ali, cheio de bolinhas de experiências dela, agora o pote tá cheio de bolinhas diferentes. Antes a Isadora saía pra balada, a Isadora hoje não sai mais. A Isadora tinha tempo para ficar com as amigas, a Isadora hoje não tem mais. Então, eu acho que muda toda a circunstância da vida. E isso reflete também nessa mudança, você não acha? Com certeza, mas com certeza absoluta. Eu acho que a grande mudança não é nem isso, né? Que é a parte da praticidade física. Realmente é o nosso emocional, o nosso redescobrimento como pessoa. Porque a gente, assim, pelo menos na minha experiência, eu fiquei perdida, eu nem sabia quem era a Carol.
E depois que eu fui, né, me redescobrindo, me reconectando comigo mesma, para saber quem realmente eu era, né? O que você fez? Assim, quando que você percebeu que você estava perdida? E o que você fez para sair desse estado de estar perdida? Olha, eu percebi que eu estava totalmente perdida lá pelos 6 meses do Guilherme. Começou pelos 6 meses do Guilherme. Tarde, porque eu também venho. Nossos filhos têm a mesma idade, né? Eu também venho do bebê da pandemia. Fechou tudo, a gente podia sair de casa. Eu não tinha funcionária, porque até medo de colocar funcionária em casa eu tinha, porque meus pais eram de risco. Então eu fiquei assim, gente, sozinha, sem ajuda, perdida, 6 meses, assim, vivendo. E aí, a partir dos 6 meses, eu falei: opa, pera lá. Que tem alguma coisa diferente aí, eu estou perdida aqui com os meus sentimentos. Eu tive depressão pós-parto, mas eu descobri essa depressão pós-parto com 8 meses do Guilherme. Eu falei: meu Deus, eu tô com uma depressão, não é possível. A privação do sono também, né? Demais. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me tratar, fui pra psicóloga, fui tomar remédio, e aí eu consegui enxergar o que estava acontecendo pra me reconectar novamente. E foi aí que eu consegui. Meu Deus, eu sei que um dia eu cheguei no meu armário, assim, sabe quando você abre assim e fala assim: meu Deus, eu vou jogar tudo, eu vou doar tudo. Eu comecei a arrancar tudo. Eu fiz muitas compras pela internet. Nossa, eu também. Então, Era até um escape emocional. exatamente, à madrugada eu passava nos sites, porque a gente amamentava e eu ficava... da Zara. Exatamente, então ali eu comecei a enxergar um outro estilo. As roupas chegavam, né, era muito diferente agora. Agora a gente vai pras lojas, no meu segundo filho pelo menos eu vou pras lojas e vejo. Lá não, então as roupas chegavam e eu falava: meu Deus, agora é uma nova Carol, sabe? Agora eu tô conseguindo me reconectar e realmente ver, né, que meu estilo mudou, que eu sou uma outra pessoa, eu tenho outras prioridades. A prioridade não é mais eu, né? A prioridade agora é os nossos filhos. E eu falo assim, eu até vi uma frase, vamos ver se eu vou lembrar a frase certa, mas eu vi uma frase esses dias na internet que falava assim, que a mulher, ela é muito guerreira, porque ela deixa a profissão de lado, ela deixa quem ela é para ser mãe, ela deixa tudo para cuidar de um outro ser, né? Para que a gente dá a vida pelo outro ser. Então, tipo, você não duvide de nada que essa mulher faça, porque essa mulher vai fazer tudo, o que for possível que tiver alcance, né? Ai, algumas mulheres largaram a carreira, outras mulheres viraram empreendedora por causa dos filhos, né? Então tem muito isso. A mulher, ela é capaz de tudo, ela vira realmente uma leoa, é um poder, é uma força que eu acho que mulher nenhuma, antes de ser mãe, sabe que tem. Só depois que a gente vira mãe, a gente sabe dessa força. É um negócio muito louco, né? Eu falo assim, gente, é muito louco. Eu jamais imaginaria que eu iria ser uma mãe tão assim, cuidadosa e atenciosa e faz tudo pelos filhos. Porque eu sempre fui muito doidinha. Olha isso, meu sonho não era ser mãe. Eu nunca tive sonho de ser mãe. Nossa, eu sempre tive. Sempre. E outra coisa que eu falo é que é sobre o sonho de ser mãe. Ah, tá. Também as pessoas não falam muito sobre isso. Não Né? Você falam. tem o sonho, não tem? Como se toda mulher fosse programada para ser mãe. Exatamente. Eu tinha. Qualquer coisa se alguém perguntasse pra mim: o que você quer na vida, filho? O que Não você quer ser mãe? acredito. Pra mim, eu falo assim, eu abriria mão de tudo pra ser mãe. O meu é o contrário, eu nunca quis ter filhos. E aí, como que foi? E aí, eu casei super jovem, eu fiquei 9 anos casada, e aí o Guilherme veio, de surpresa. E aí, não. Aí o Guilherme veio, eu entrei em desespero. E aí, depois que ele veio, eu amei a maternidade. Falei: meu Deus, eu nasci para ser mãe. Meu Deus, que é isso? Que amor é esse? Eu nasci para ser mãe, eu amei, etc e tal. Aí, mesmo com a privação de sono, depois de 6 meses, eu já queria ter outro filho. Aí Deus fala assim, né? Mas peraí, minha filha, não é tão fácil assim, né? Aí eu tive dificuldade, aí eu fiquei tentando ter filho 2 anos e meio. Sério? Aí a minha outra filha foi depois de muitos tratamentos, e ela é por FIV. Sério? Você não sabia? E ela é por FIV, sim. O Guilherme é natural. E aí eu descobri que eu tinha vários problemas, né? E um deles era a ligação das minhas trompas com o meu útero. E o Guilherme é um milagre. Até a médica falou: gente, a gente nem entende como o Guilherme nasceu. Aí eu falei: meu Deus, então eu tenho 2 milagres da minha vida, que é o Guilherme
E é a Mariá, né? Antes da Mariá, eu perdi outros bebês. Você perdeu, eu também não sabia. Eu perdi o menininho. Ele ia chamar Leonardo. Antes ou depois do Guilherme? Depois do Guilherme. Ah, tá. Eu Então, fiquei grávida foi a sua primeira gestação. Primeira gestação. Aí eu fiquei grávida de novo, né? Através da FIV. E aí eu perdi. Era um outro menino. Então você fez mais de uma vez a FIV? Fiz. Gente! Aí depois... A Mariá é um negócio, assim, que eu falo que é muito de Deus, sabe? Porque, assim, tomei todas as drogas, olha a loucura. Eu tomei todas as drogas pra ir fazer a FIV, que é um processo muito difícil. Dizem que é muito puxado, muito difícil. Né? O hormonal da mulher fica, assim, uma loucura. A gente fica com um corpo que a gente não gosta, porque é muitos hormônios na barriga, aplicações na barriga. Então, você fica com uma barriga 6 meses de grávida, assim, sabe? Então, assim, é muito difícil, sabe? E aí, quando eu já tinha perdido um, e aí você tem todo aquele medo, meu Deus, não vai dar certo de novo, meu Deus, não sei o que, etc e tal. E aí eu tinha feito todas as drogas e tudo mais, e aí a gente vai acompanhando pelo ultrassom pra ver o tamanho do endométrio, né? Se o embrião vai pegar ou não. O endométrio, ele tem que estar com 0,7 para o embrião pegar. E eu lembro que eu fui fazer as consultas de ultrassom e o meu não engrossava. Tava 0,5, 0,5. Eu falei, eu não vou colocar. E o médico do ultrassom falou assim, olha, se eu fosse você, eu não colocava, porque não vai dar certo. Você tá com 0,5, nenhuma mulher que, toda a minha experiência de 20 anos de carreira, ficou grávida com 0,5. O embrião não pega e, tipo, não vai jogar seu embrião fora, etc e tal. E eu 3 meses com todas as drogas e tudo mais. Nossa. Liguei pra minha médica da fertilidade. Falei, e aí, o que eu faço, etc e tal. E ela foi muito assim, sabe? E aí eu peguei, ela falou assim, olha, Carol, em toda a minha experiência na medicina, eu nunca vi, né, uma mulher ficar grávida com 0,5, então provavelmente é muito difícil, mas quem escolhe não é você, é Deus. Vai lá e faça o seu tratamento. Olha. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Então tá bom, vou lá. E aí é a Mariá, você acredita? Nossa, gente, Deus é maravilhoso. Então eu falo assim, sabe, que a Mariá também é meu segundo milagre, porque era algo que nem os médicos esperavam. E essa minha médica, ela é muito assim, né? E ela é muito maravilhosa. E ela falou assim, e foi como um tapa na cara, né? Quem escolhe não é você, é Deus. Vai lá e faça. Eu acredito muito nisso. Eu falo assim, exatamente. Até a mão do médico, quem escolhe se vai dar certo ou não é Deus. Exatamente. Eu fui lá, fiz e fiquei grávida, você entendeu? E eu lembro que eu coloquei, né? Fiz o procedimento e eu falava, ai, descrente, né? Falava, imagina, já perdi, não vai dar certo. E aí dava positivo Eu falava assim, mas tem que esperar um pouco mais. E eu fazia testes. Cada semana eu já tava com 4 meses e parecia que não dava, sabe? Quando a gente perde um filho antes, é muito difícil, assim. Porque a gente fica muito insegura pra ver se vai dar certo o próximo, sabe? E você sentiu que a perda gestacional mudou também a sua questão de autoestima, a sua visão sua, pessoal? Pessoal, eu acho que não, mas me deixou totalmente insegura. Em vários quesitos na minha vida. Eu acho que essa perda, assim, eu nunca tinha sofrido isso, porque na gravidez do Guilherme, nossa, eu fazia de tudo, eu não tinha medo de nada. Eu acho que eu fiquei com um pouco medo, insegura meu Deus, será que eu vou ser mãe mesmo? Ai, será que eu vou ser mãe do segundo filho? Ai, meu Deus, eu não vou poder dar um irmão pro meu outro filho, sabe? Entendi. Nossa, mas eu amei tanto ser mãe. Ai, mas meu sonho é ser mãe de novo, sabe? Então eu fiquei com essas inseguranças depois que eu tive a segunda, sabe? Até dar certo essa segunda. Mas eu sei que a minha insegurança perdurou os 9 meses da gravidez. Eu acho, e eu tenho certeza que foi por causa dessa perda antes, sabe? Então, mas aí ela nasceu maravilhosa, eles são sabe? A sua cara, né? Gente, eu acho eles a sua cara. O pessoal fala que é a cara do pai. Nossa, e eu falo assim, não, é minha cara, é minha cara. Eu acho que eu nunca vi seu marido, mas eu acho eles a sua cara, os dois. Mas agora como consultora de estilo, né? Das pessoas que você já ajudou, não. Você sente que a pessoa saber seu estilo tá ligada ali com uma segurança pessoal, assim, uma insegurança? Porque o que eu percebo? Quem convive comigo sempre fala que eu sou muito segura. Você é muito segura, eu queria ser uma mulher segura que nem você. Queria ser uma mulher bem resolvida que nem você. E eu não tenho essa visão, assim, de mim
como, nossa, tão segura não, mas eu me sinto bem resolvida. Então eu sempre falo assim, eu não me sinto linda, maravilhosa, mas eu me sinto com o conjunto Isadora, eu sou segura. Então eu gosto da minha autoestima, né? Porque eu acho que a nossa visão pessoal, ela engloba muitas coisas. E coincidentemente, ou não, você que vai me responder isso, por ser muito bem resolvida e muito segura, eu tenho muito claro pra mim, eu não sei o nome do meu estilo, mas eu tenho muito claro qual é o meu estilo. Então eu sei a roupa que eu vou gostar ou que eu não vou gostar. Eu nunca sou a pessoa que vai pedir ajuda pra alguém pra escolher uma roupa. Tipo, você acha essa roupa boa? Eu ponho a roupa que eu gosto. Eu não tô... Então eu tenho muita facilidade com isso. Pra quem nos assiste, por exemplo, você acha que saber o seu estilo tem a ver com ser segura com quem você é? Também, tem tudo a ver. Só que através do descobrimento do seu estilo, você também descobre essa segurança em você. Então como se o estilo pudesse trazer essa segurança para a mulher. Exatamente. Por que a mulher, às vezes, vai numa fast fashion? Ela chega lá, ela vê o vestido florido maravilhoso. Ela fala, meu Deus, tá lindo, maravilhoso. Ela pega, vai pro provador, chega num provador, ela coloca nela e fala, meu Deus, eu tô horrorosa. Meu Deus, não tem nada a ver. Porque ela não tem um estilo romântico, que é o estilo floral. Não tem na cartela de estilo dela. Então é óbvio que não vai ficar bom pra ela. Então, a partir do descobrimento do estilo dela, ela também tem a segurança de saber do que ela gosta. Ela se descobre e ela descobre essa segurança. Então, isso é muito legal nas minhas alunas. Consequentemente, se acha mais bonita também, se acha né? mais Porque daí, bonita, quando ela se encontra... se acha mais bonita, consegue fazer uma compra com facilidade numa fast fashion, coisa que ela nunca conseguiu. Então ela entra, segura na fast fashion e fala assim, é esse, porque esse aqui é do estilo esportivo, qual é o meu estilo, coloca no provador, fica lindo. Esse floral não tem a ver comigo, não é o do meu estilo não é o romântico. Então quando a gente conhece o nosso estilo, a gente consegue nos conhecer melhor, saber do que a gente gosta. Então, isso que é muito legal do teste de estilo, né? Que a gente oferece, que faz, é esse descobrimento. Descobrir realmente qual é o seu estilo. Quem que é, por exemplo, a Isadora, né? Você já se conhece, você sabe, entendeu? E aí ela ganha essa segurança para ela não ter a insegurança na hora de comprar uma roupa, na hora de pedir uma opinião. E é muito legal, porque é como se virasse uma chavinha, sabe? Eu falo assim, a nossa insegurança, você melhor do que eu, né? Você é psicóloga melhor do que eu, vai saber. A nossa insegurança é falta de conhecimento. Eu sempre falo assim, eu sou insegura com algo que eu não conheço, com algo que eu não tenho conhecimento, com algo que eu não estudei pra isso. Eu sou insegura. Agora, algo que eu manjo, algo que eu sei, algo que eu falo, que eu estudo, que eu tô ali, eu sou super segura, porque a gente conhece. Eu né? falo assim, pensando na gente, né, na parte emocional, eu sempre falo, não tem como você gostar daquilo que você não conhece. Exatamente. Então, autoconhecimento, ele é necessário para ter autoestima. Porque não tem como você gostar de uma coisa que você não conhece. Então, primeiro, para uma pessoa que quer se gostar, precisa se conhecer, né? Exatamente. Precisa ter um olhar ali para si. Mas agora, até respondendo ao que eu mesma perguntei, eu acho que as duas coisas caminham juntas. Você saber seu estilo te ajuda a ficar mais segura. E você ser mais segura te ajuda a saber o seu estilo. Exatamente. Porque eu acho que as duas coisas, elas caminham juntas. Exatamente. E aí vem a junção com a autoestima. E aí a autoestima da mulher vira outra. É muito legal, gente. Aí a maioria das minhas clientes que eu atendo na consultoria são mães. Viraram mães e não se reconhecem, não tem mais o mesmo corpo, mas muitas vêm às vezes pra mim fazer a consultoria mesmo não mudando o corpo. E isso é muito legal, porque tem muitas que chegam e falam assim, olha, mas eu só vou fazer a consultoria quando eu emagrecer. Não é assim. Você tem que fazer a consultoria ou você até tem pra que se descobrir. Exatamente, pra se descobrir como você tá agora, porque eu falo assim, a moda, ela é boa pra todos os tipos de corpos. Ela existe para todo mundo, não é só para as magras, entendeu? Ela existe para aquela mulher que usa 46, 48, né? Então, ela está ali, a moda existe para todos, né? Para atender a todos. Mas olha, não é o corpo que eu queria, tá tudo bem, vamos aprender com esse corpo e se você emagrecer, você já vai saber, né? Então, isso é muito legal, porque traz essa autoestima para aquela mulher que não tá no peso ideal, que ela não gostaria, né? Tipo, olha, eu não tô feliz com o meu corpo, mas eu tô me cuidando.
né? Então eu acho que esse é o primeiro passo. Antes da gente, porque a gente fica naquela esteira, né? Olha, Quando acontecer isso. exatamente. Eu não voltei no meu corpo quando eu tava antes de engravidar da Maria. Eu não voltei ainda, né? Mas nem por isso eu deixo de me vestir bem, eu deixo de me cuidar. Calma, vai voltar. No meu processo, no meu corpo, eu demoro. Na verdade, eu acho que não volta. Eu acho que encontra uma versão nova. Exatamente. Tão boa quanto, ou às vezes até melhor, mas voltar não volta. Exatamente. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Teus partos foram cesárea ou parto normal? Cesárea. O meu também. Então, por exemplo, assim, eu falo que ainda que eu voltasse ao peso de antes, ainda que eu voltasse às roupas de antes, ainda que eu tivesse a aparência ali de antes, não volta o corpo de antes. Não porque volta. o corpo mudou. É outro, né? É ainda outro que corpo. as pessoas olham e falam, nossa, nem parece que você... Eu entendo quando as pessoas já voltou o corpo. Porque emagreceu, às vezes voltou o peso. Mas o corpo não volta. Não volta. O peito quadril não volta, muda. Mudou. É incrível, né? É incrível. É uma coisa assim que só sendo mãe mesmo e passando por essa experiência, a gente entende o que é, né? A gente muda o corpo, muda a vida, muda quem você é e você passa a descobrir uma outra pessoa ainda melhor. Acho que é uma nova versão. Isso, mas sabe, né? que eu acho que as pessoas colocam muitas barreiras ali para as mães. Então, por exemplo, assim, eu vejo que tem mães que elas vivem ali numa angústia de tipo, eu nunca mais vou ser como antes. Tudo bem, concordo. Mas isso não significa que isso é ruim. Você pode ser melhor que antes. Então, eu hoje, por exemplo, eu não tenho o meu peso de antes de ser mãe, mas eu gosto mais do meu corpo hoje do que antes de ser mãe. E eu gosto mais da Isadora de hoje do que antes de ser mãe. Eu olho fotos da Isadora de antes, eu lembro que teve um ensaio que eu fiz antes de ser mãe, para lançar um livro meu e tal. E eu lembro que eu achava assim, o máximo de linda, aquela Isadora. Era outro cabelo, outra unha, nananã. Eu achava linda. Eu olho aquelas fotos e eu sinto uma nostalgia dela, não é saudade. Eu olho e penso, nossa, como eu me sentia bonita naquela época. Só que hoje, eu me acho mais bonita hoje pelo um conjunto. E até essa foi a minha virada de chave, né, de autoestima. Que eu falei, qual foi a tua virada de chave para você se identificar? Quando o Lucas tinha mais ou menos uns 6 meses, 9 meses, eu fiz um curso para mulheres sobre autoestima, chamava Curso Mude de Mulheres Desenvolvidas. E por quê? Porque as pessoas falavam muito de autoestima comigo e eu via que as pessoas tinham uma dificuldade de entender o que era autoestima. E eu acredito que a autoestima, ela tem pilares na nossa vida. Então, assim, a autoestima não é uma coisa do espelho. Eu me acho bonita, então eu tenho autoestima boa. Eu já cansei de atender mulheres lindas, maravilhosas, sem autoestima, entendeu? Então, eu tenho muito claro para mim que a autoestima não é sobre aparência. Então, eu fiz esse curso e eu fui pontuando as áreas que eu achava interessante. E aí, quando eu fiz esse curso, eu me peguei ali no que eu estava falando, porque eu falei, pera, tem um monte de áreas que eu deixei de lado, porque eu sou mãe. E aí eu vi que eu não precisava deixar de lado. Eu poderia não fazer como antes, mas eu não precisava não fazer. Então, por exemplo, cuidado com a saúde. Eu acho que pra gente se gostar, a gente precisa estar bem em todas as áreas. Não é perfeito. A gente não tem que equilibrar todos os pratos, mas a gente também não pode deixar nenhum prato cair e quebrar. Então, uma das áreas era o autocuidado. E aí eu vi ali, por exemplo, que porque eu não tinha mais como ir todos os dias e passar horas na academia, eu não estava fazendo exercício. Daí eu falei, não é porque eu não consigo que eu não vou fazer. Aí eu comprei um elíptico, comecei a fazer meia hora por dia em casa. E para todas as coisas eu comecei a ver, eu não tenho mais tempo de me arrumar. Então a gente coloca umas regras pra gente como mãe. Não dá tempo de me arrumar. Calma, não dá tempo de se arrumar muito, mas dá tempo de se arrumar o básico. Então, você pode passar ali um protetor com cor, um rímel e um blush para você sair de casa, não sair com olheiras. Dava para fazer isso. 5 minutos eu fazia isso. O cabelo. Não dá mais para eu ficar horas no salão fazendo mechas. Não dá mesmo. Hoje também não dá. Mas dá para eu prender o cabelo de um jeito que fica mais arrumado e não sair com ele todo despenteado, sujo. Então, muitas coisas eu comecei a ver que tinham várias áreas da minha vida que não é porque eu não conseguia fazer como antes que eu não deveria fazer o que eu podia. Então, ali que começou a virar a minha chave. Eu não posso me arrumar que nem antes, mas eu posso me arrumar um pouco. Né? Isso para você foi como, assim, a questão do tempo, do que você consegue fazer, do se sentir capaz ou não? Eu acho que é exatamente igual, exatamente a sua experiência. Comigo, a mesma coisa. A mesma coisa. Só que com o Guilherme, eu falo assim, que das 2 gravidezes foi diferente. Do Guilherme, a gente estava num período muito difícil, né? Que era
era o período da pandemia. Poxa, ninguém saía, ninguém a máscara fazia a gente nada. queria bonita. Exatamente. Então, eu comecei a comprar máscara diferente na internet, não é assim? A gente começou a sair com máscara, com a inicial, exatamente, com a inicial. Olha o ponto que chegamos, né? E agora com a Maria a mesma coisa. E agora com 2 filhos, eu falo, gente, eu não sabia o que era trabalho com um filho, com 2 filhos, gente. É mais desafiador ainda. E é exatamente isso. O que você fez é o que realmente eu tô fazendo, entendeu? Poxa, não dá pra eu ficar 3 horas na academia, mas dá pra eu descer no meu prédio e fazer 40 minutos, logo de manhã. Assim que minha funcionária chega, né? Claro que cada um tem a sua realidade, mas eu tenho 40 minutos ali pra conseguir correr e fazer alguma coisa. Então, um dia eu fiz academia, no outro dia eu fui ao mercado, porque às vezes com um bebê ou com 2, não dá pra ir ao mercado, não dá, entendeu? Um fica correndo igual louco, o outro chorando, às vezes é a hora... Então, a nossa vida realmente muda, e eu falo assim que muitas mulheres, às vezes, eu vejo assim, por amigas mesmo, né? Ficam um pouco frustradas, querendo voltar à vida que tinha antes. E essa vida não volta mais, porque a vida mudou, né? Então, com os filhos, é muito diferente. Poxa, essa virada de chave que eu tive também, né? Que você teve, eu acho que foi a mais, assim, importante. É que a vida que eu tinha antes, ela não vai voltar, entendeu? A partir do momento que eu coloquei isso na minha cabeça, ficou mais leve, né? Então, vamos adaptar a realidade que eu tenho hoje. Eu sou muito mais feliz com os meus filhos hoje. Sou muito mais feliz. Claro que eu fazia muito mais coisa. Era Carol, empreendedora. Antes de ter filho, eu era uma máquina. E hoje, eu não sou tanto quanto eu era, né? Por quê? Mas hoje eu sou mais feliz com os meus filhos. Eu abri mão de uma parte da Carol para achar uma nova realidade, uma nova versão, né? Então é isso que eu falo, que muitas mulheres ainda que estão nessa virada de chave, é pensar que a vida que você tem com os filhos, que você tem com seus filhos, é outra, não é mais quem você era, né? E é legal você poder se encontrar. E calma, que tudo tem seu tempo. Pode ser em 6 meses, pode ser em 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos. Cada mulher tem seu tempo e não deve se comparar, né? A comparação rouba a felicidade da gente, né? A comparação rouba. Em muitas áreas da maternidade, a gente compara o nosso filho com o filho de outra pessoa. Exatamente. A gente compara o nosso corpo com o corpo de outra pessoa. A nossa vida, o nosso casamento, a nossa realidade, a nossa casa. E a gente perde ali a capacidade de contemplar o que a gente tem e de se alegrar. Exatamente. Tem aquela frase, né? Sempre a grama do vizinho, ela é mais verde, né? E não é bem assim. Eu não enxergo nada assim, sabe? Eu acho que antes de ser mãe, às vezes eu enxergava que a grama do vizinho era mais verde. Depois que eu virei mãe, eu falei, não. Cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua realidade, sabe? E cada um tem a sua grama verde, né? E que também é bonita. No seu tom de verde, na sua tonalidade diferente, entendeu? E que também é legal, e que também tá bonito, e que também é isso, né? E agora, eu falo assim, que ser mãe de 2 também tá sendo um desafio para mim. A atenção para um, né? Um já sente ciúmes da outra, a outra pequenininha sente ciúmes do outro. Então, assim, esse descobrimento de como a gente vai lidar com isso, né? Então, assim, eu falo assim, que a maternidade, ela deixa a gente descobrir várias facetas de nós mesmas, né? Que é algo assim que a gente vai aprendendo com a maternidade e vai podendo se libertar. Eu acho que a maternidade, eu falo assim, que pra mim ela foi um passo muito libertador de quem eu era, de quem eu sou, sabe? E eu amar a maternidade, eu jamais achei que eu iria amar, né? Pra uma pessoa que não queria ter filhos. Meu Deus do céu, né? E é uma entrega, né? E é uma entrega muito grande, realmente. Eu falei, meu Deus, aquela vida que eu tinha. Viajei muito, viajei para 17 países antes de ser mãe, né? Então eu viajei muito e eu e meu marido nos bastava, né? Então, eu vou viajar o mundo, vamos conhecer tudo, né? E etc e tal. E aí veio os filhos e eu tô há mais ou menos 4 anos sem viajar. Porque pandemia do Guilherme, ninguém poderia viajar. E eu logo emendei
os tratamentos. E nos tratamentos não dava para eu viajar, né? Então eu fiquei 2 anos e meio ali sem viajar. E agora que a gente tá voltando a viajar. Nesse mês vai ser o primeiro mês que eu vou sair com os meus filhos para viajar, sabe? Então assim, isso também foi uma questão que eu amava viajar. E tipo, depois que eu virei mãe, faz 4 anos que eu não viajo, você entendeu? E aí, meu Deus, ai, que triste. Não, é uma outra realidade, entendeu? Você tá em paz com isso. Exatamente, né? E tudo tem seu tempo, o tempo vai voltar. Foi o tempo de eu cuidar do meu filho, de me entregar para o meu filho, ter o sonho de ter outro filho, cuidar, fazer tratamento. Então, assim, tudo tem seu tempo, né? E agora a gente vai voltar a curtir com a família, sabe? Então eu falo assim que é muito louco, né? É muito louco essa mudança que a maternidade traz pra gente, né? Em vários aspectos. Demais. Mas, Carol, conta pra mim uma coisa agora pensando no estilo. A gente tá, pra quem tá assistindo a gente aqui, a pessoa tá perdida, não se identifica, não consegue gostar das roupas. Qual seria o primeiro passo que você daria pra ela começar a descobrir, então, qual é o estilo dela? O que ela precisa saber identificar ali? A primeira coisa é ela saber o seu estilo, né? Ela descobrir esse estilo. Ai, meu Deus, como que eu vou descobrir o meu estilo pessoal? Tem que contratar uma consultora? Não, gente, calma. Existem vários testes na internet. Eu tenho também esse teste online, quem quiser. Depois você manda o link. Eu tenho esse teste. Mas existem várias formas. No YouTube tem muitos vídeos de graça. Eu tenho vários vídeos de todos os estilos para que vocês possam assistir e se identificar. A partir do momento que você assiste um vídeo sobre um estilo, você já tem uma clareza. Poxa, é isso, eu me identifico ou não. E você vai anotando. Então, o primeiro passo é você descobrir o seu estilo pessoais. Mas quais são? Rapidinho, para ela saber o estilo pessoal, ela precisa, por exemplo, fazer uma análise comportamental dela ali ou analisar looks mesmo? Comportamental. Para tipo, saber, é um teste comportamental e de personalidade. Então, se esse teste você fizesse antes de ter filho, ia sair um estilo. Agora, depois de ter filho, totalmente outro estilo, entendeu? Então, é um teste que não tem a ver com seus looks, tem a ver com a personalidade e tem a ver com o comportamental. Entendeu? Então, é bem bacana, assim, sabe? É algo rápido, fácil, a gente faz em 4 minutos, 5 minutos, sabe? E ela descobre. Descobrindo o estilo, ela vai ter uma noção para poder se vestir melhor. Ah, tá. Então, o teste que a pessoa faz de estilo pessoal não é tipo assim, você gosta de florida ou xadrez? Não. Ela também vai responder algumas perguntas assim, mas ela vai responder um pouco assim. Quem é, por exemplo, a Isadora? Ela é imediatista, ela é paciente, ela é alegre, ela não tem uma autoestima tão alta, ela é extrovertida. Exatamente. A partir dessas suas qualidades ou defeitos, a gente vai descobrir o seu estilo. E aí, você descobrindo o seu estilo, você vai abrir, é como se fizesse assim no seu olho. Aí você vai abrir seu armário e vai falar assim, meu Deus, isso aqui não tem a ver comigo, isso aqui tem a ver comigo. E é por isso que às vezes a gente acaba assim, compra uma coisa porque tava na promoção, mas depois não gostou. Exatamente. Ou compra uma coisa porque tava barata, era até bonito, mas não era pra gente. Exatamente. Eu falo assim, que uma das grandes facetas assim da moda, né, é esse errar, que é você entrar e comprar na promoção algo que só porque tava baratinho, mas não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o seu estilo. Opa, depois que você descobre um pouco sobre o seu estilo, ou descobre um pouco sobre as roupas assertivas, né? A mulher, ela tem que ter um armário cápsula. Eu sempre falo isso. Ela precisa saber 10 peças-chaves no seu armário. O que é 10 peças-chaves? O seu armário, ele não tem que ser separado por camisas, blazers, calças, que eu acho que a maioria das pessoas separam assim. O seu armário tem que ter um espaço para você colocar as 10 peças-chaves, que é uma calça clochá, um colete de alfaiataria, uma camisa branca, um short de alfaiataria,
uma blusa preta com bom caimento, um colete off-white, um colete preto, um cinto grosso, um cinto fino. Esse é o seu armário que tem que estar ali. A partir do momento que você tem essas peças-chave, você se veste melhor. Por quê? Porque você vai pegar aquela blusa que você ama. Ai, gente, olha, essa blusa florida eu amo. Essa blusa listrada, acho linda. Então você vai lá no seu armário cápsula e vai falar, peraí, para eu me vestir bem, eu vou então combinar com esse short de alfaiataria aqui das minhas 10 peças chaves. Exatamente. E é muito legal. Aí você vai colocar e vai falar, mas espera lá, eu vou colocar ainda o colete off-white que tá nas minhas 10 peças chaves. E assim fica mais fácil você se vestir melhor e não errar. Então você tendo essa divisão no seu armário das 10 peças chaves, é assim, gente, é uma virada de chave, entendeu? Porque você tem as peças ali que quando você vai combinar com outras peças do seu armário, ninguém vai saber que você repetiu peças, entendeu? Entendi. Porque elas são peças acessórios do seu look, entendeu? Então é muito legal sempre a mulher ter essa divisão no armário das 10 peças-chave, sabe? Que é sempre essas peças que eu falei, que é uma calça clochá, uma calça de couro, um bom jeans, uma camisa branca, colete off-white, colete preto, colete, sempre esses coletes, não é coletinho, tá? Coletinho, não. É sempre colete abaixo do bumbum. Tipo, eu tô aqui, ó, nem exatamente, olha lá, ó, tá vendo? Exatamente. Sempre um colete assim, sabe? Que é bacana. É uma blusa com uma boa costura, né? É um cinto bacana. E essas peças chaves, eu falo que a mulher tem que investir em peças de qualidade. Então, assim, poxa, eu vou escolher um colete de alfaiataria, então eu vou escolher um colete do qual eu vou comprar e ele vai durar 15 anos no meu armário. A camisa branca que eu tenho nessas minhas 10 peças chaves, eu tenho há mais de 20 anos. Entendi. E aí você vai falar assim, não é possível. Sim, é possível. Então é uma peça atemporal. E essas 10 peças chaves... Da páprica. Exatamente. A calça da páprica. Exatamente. Aqui, gente, ela é pra tudo, ela não... Exatamente. Ela não bota, ela não puxa fio, ela veste bem. Exatamente. E essa é a calça que tem que estar lá no seu armário cápsula. Acaba sendo mais econômico, né? Porque daí a gente compra menos coisas mais caras, mas que duram mais tempo, do que ficar enchendo o armário, que é aquela sensação assim. Eu, às vezes, tenho isso. O armário tá cheio, mas parece que eu não tenho uma roupa que eu gosto. Exatamente, porque não tem essa visão, que isso aí é custo-benefício, gente. É você comprar uma peça do que você vai durar 10 anos, do que você comprar uma peça na promoção, no próximo verão você já não tá usando mais, entendeu? Então é muito bacana você ter essa visão, sabe? E esse armário cápsula, que eu sempre falo, para separar essas peças, é muito legal. É um segredo bem legal para você se vestir melhor. Isso, eu vou colocar em prática. É, legal. Mas aí, viu, gente? É possível a gente ter um estilo legal, a gente se sentir bonita, a gente se sentir bem vestida, arrumada sendo mãe, né? Exatamente. É um processo, demora pra gente se encontrar, mas existe ali uma saída e eu acho que a gente acaba que todo mundo que se reencontra e encontra ali seu novo estilo, acaba gostando mais do estilo atual do que o anterior, né? Com certeza, eu acho assim que o poder da mãe, assim, traz até esse poder melhor. Eu me sinto mais bonita agora do que antes. Eu também. E antes eu era mais magra, eu tinha um corpo melhor, tinha menos celulite. Mesmo tendo mais celulite, outro corpo, eu me sinto mais bonita agora. Mas é porque, no geral, você se admira mais, né? Exatamente, eu acho que é essa autoestima que eleva quando a gente é mãe, sabe? Essa confiança, essa dependência de que, poxa, outro ser humano depende da gente, sabe? Então eu acho que isso deixa a gente muito mais bonita, muito mais confiante. E esse é um dos grandes segredos, assim, né? E ter um olhar gentil, né, pra nossa realidade. Exatamente. Entender, acolher tudo que a gente passou, quanta coisa a gente supera todos os dias. Eu acho que isso faz também a gente ver beleza. Exatamente. Na gente. Exatamente. Carol, muito obrigada. A gente ficaria aqui horas falando disso aqui. Tão gostoso. Muito obrigada pela ajuda, pelas dicas, por compartilhar a sua experiência, né? Admiro muito você e espero que a gente ajude aí mais mulheres. Quem também quiser tirar alguma dúvida, saber mais, a Carol tem curso, ela tem mentoria, ela tem um monte de coisa para ajudar, né? As mulheres a encontrarem seu estilo.
procurem ela, conheçam o trabalho dela, vejam a maternidade dela. Eu acho que a gente, como mulher ali, a gente tem que estar se ajudando, Exatamente. né? E buscar sempre ser a nossa melhor versão. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê no próximo.